O tema de hoje é troque as propostas pelo propósito. Que a gente possa receber tudo que o Senhor tem para nós, amém? Gênesis 39 diz: quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles os venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O Senhor estava com... Por isso ele era bem-sucedido em tudo que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Tem muita gente se achando muita coisa. Mas nós só seremos bem-sucedidos de verdade se o Senhor estiver conosco. José estava sendo vendido como escravo, estava chegando à casa de alguém que tinha um alto patamar, estava bem-sucedido, estava ou não estava? Mas diz a Bíblia que o Senhor era com José. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio, por causa de José. Que o Senhor possa abençoar aonde nós estiver por nossa causa. Lá no seu local de trabalho, na sua casa, aonde você estiver, que a bênção do Senhor esteja lá, porque você está lá. Porque você serve a um Deus vivo. José tinha se tornado escravo, e ele chega na casa de Potifar, mas por causa de José, Deus abençoava Potifar. Que seja assim nas nossas vidas. Tudo corria bem na casa, e as plantações e os animais prosperavam. Assim, Potifar entregou tudo que possuía aos cuidados de José. E tendo como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. José era um rapaz muito bonito, de bela aparência, e logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha e deite-se comigo, ordenou ela. José recusou e disse: meu senhor me confiou todos os bens de sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra... A mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar-se com ela. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer o seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Ela se aproximou, agarrou pelo manto e exigiu: venha, deita-se comigo. José se desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. Quando ela viu que José tinha fugido, mas que o manto havia ficado na mão dela, chamou os seus servos. Veja, disse ela, meu marido trouxe esse escravo hebreu para nos fazer de bobos. Ele entrou no meu quarto para me violentar, mas eu gritei. Quando ele me ouviu gritar, saiu correndo e escapou, mas largou o seu manto comigo. Ela guardou o manto até o marido voltar para casa. Então contou-lhe a sua versão da história. O escravo hebreu que você trouxe para a nossa casa tentou aproveitar-se de mim, disse ela. Mas quando eu gritei, ele saiu correndo e largou o seu manto comigo. Ao ouvir a mulher contar como José havia traído, Potifar se enfureceu. Pegou José e lançou-o na prisão onde ficavam os prisioneiros do rei. E ali José permaneceu. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos, de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo.
O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que fazia. O não de hoje pode ser o seu maior sucesso de amanhã. Só que nem sempre é fácil falar não. José recebe uma proposta tentadora. A mulher de Potifar dá em cima dele. E começa a assediá-lo dia após dia, até que esse dia chegue e acontece tudo isso que nós vimos. Não foi fácil para José dizer não. Não vai ser fácil para mim e para você também dizer não a certas propostas. Aqui também não era só uma proposta sexual, mas também uma proposta de conveniências. José podia olhar para essa proposta e falar: eu já tenho tudo nas minhas mãos, agora então vou deitar e rolar. Quantas vezes algumas propostas convenientes chegam para mim e para você? E parece que vai resolver a nossa vida. José aqui, ele diz não, e por ele dizer não, parece que deu tudo errado na vida dele. Ele estava dizendo não para as propostas deste mundo e sim para Deus, mas parece que algo deu errado. Ele disse não para as propostas satânicas e disse sim para Deus, mas de repente ele está dentro de uma prisão. E quantas vezes nós chegamos na igreja e falamos assim: pastora, parece que eu aceitei Jesus e tudo começou a dar errado. Quem nunca? Pastora, parece que tudo desabou, parece que as coisas complicaram de uma tal forma que, meu Deus, será que foi importante mesmo eu ter aceitado Jesus? Eu quero dizer para você que foi a decisão mais importante da sua vida, que ele chegou no momento certo, nem atrasado, nem adiantado, mas no momento certo, porque tudo já ia ficar ruim. Mas aí ele chegou, e com ele, nós somos sustentados a atravessar por algumas coisas que muitas vezes nós mesmos provocamos. Não vai ser fácil para mim e para você. Não foi fácil para José. Mas tem coisas que parecem serem mais fáceis, mais rápidas, mais solucionadoras, imediatas. José sabia quem ele era em Deus. E é isso que nós precisamos nos lembrar, quem nós somos em Deus. Mas Sansão também tinha um propósito, era separado por Deus desde o ventre. Os pais dele receberam uma profecia que ele seria separado. Mas Sansão começa a atravessar alguns limites, algumas coisas, testar Deus. Ei, não dá para acessar alguns limites, não dá para testar Deus. Porque só Ele é poderoso, só Ele é Deus, nós somos limitados e humanos. E se nós ficarmos testando alguns limites, uma hora a nossa humanidade vai gritar dentro de nós. Se fosse Sansão aqui, se fosse Davi aqui, Jesus. E se fosse eu e você? Parece fácil porque nós já conhecemos o final da história. Mas muitas vezes nós não vamos conhecer o final da história nas nossas vidas. Nós não vamos saber como vai ser. A gente vai precisar confiar. A gente vai precisar simplesmente dizer não. E confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Como vai ser, eu não sei, mas eu sei que Ele está comigo. E ainda que o chão suma da minha frente, parece que tudo desabou.
Se Ele está comigo, eu dou um passo e Ele constrói um chão de milagres, de provisão, de unção, de sabedoria. Ei, dá um passo com Deus, dá outro com Deus. Ainda que te falta o chão, mas não falta o Deus Todo-Poderoso. Lá naquele hospital faltou o chão para mim e para o pastor. Faltou o chão para o pai e para a mãe. Mas não faltou o Deus Todo-Poderoso. Nós não sabíamos como seria, mas nós somente cremos que Deus estava no controle. E Ele foi construindo e nós fomos pisando. Ele foi construindo e nós fomos pisando. Deixa o Senhor construir o seu chão. Que te tiraram, que te roubaram. Parece que tudo desabou, tudo parece que desabou na vida de José, mas quando nós dizemos sim para Ele, nada desabou, pelo contrário, Ele tem um caminho novo na tormenta e na tempestade. Ele tem um caminho novo na tormenta e na tempestade. E esse caminho na tormenta e na tempestade vem cercado de paz. Você está passando a maior tribulação da sua vida, a maior tormenta da sua vida, e parece que você não está passando, porque Ele está com você. E a aplicação de hoje vai falar: quando você sabe quem é em Deus e para onde Ele está te levando, você aprende a dizer não, até mesmo para o que parece bom, porque já disse sim para o que é eterno. A gente já disse sim para o que é eterno. O bom ficou pequeno. Parece bom, ficou pequeno. Parece bom, ficou pequeno. Tamanha glória, tamanho Deus largo que a gente tem. Quando você sabe quem é em Deus e para onde Ele está te levando, você aprende a dizer não até mesmo para o que parece bom, porque já disse sim para o que é eterno. E o bom vai ser diferente para mim e para você. As propostas vão ser diferentes. O diabo sabe o que nos tenta e o que não nos tenta. Tem coisas que ele sabe que se ele fizer algumas propostas, ele não vai conseguir, mas tem coisas que ele chega e ele faz algumas propostas. E aí? Ele vai conseguir ou não? Depende de nós. E aí eu me lembro de uma certa passagem da minha vida. Só fazem 19 anos, gente. Eu estava no começo de casada e estava tirando habilitação. E pensa numa pessoa ruim. Era eu, Jesus amado. E aí eu estava lá fazendo a aula com a minha instrutora e ela percebeu, vixe, essa aí o negócio é sério. Ai, meu Deus, essa aí não tem jeito não. E aí já nas primeiras aulas já fez uma proposta daquelas para mim. Ela disse, ela parou o carro, desligou. E antes de eu descer, ela falou assim, Angélica, deixa eu te falar uma coisa, todo mundo compra. Todo mundo faz. E é melhor você já garantir comprar. Porque você não vai passar. Gente, que proposta. Eu olhei assim e falei, nossa, isso aí vai resolver a minha vida. E quantas vezes a gente olha e fala assim, vai resolver a minha vida, mas não vai. E aí eu lembrei que eu disse sim para Deus, para aquilo que é eterno. Que eu não era todo mundo, eu era uma separada do Senhor. Ei, se lembre que você é uma separada, um separado do Senhor. Você não é todo mundo, você não faz o que todo mundo faz, porque quem faz o que todo mundo faz é multidão que é levada por qualquer vento.
E aí eu respirei fundo e falei, então, sabe o que é? Eu entendo a sua proposta aí, agradeço, obrigada, viu? Mas eu sou de Jesus. E eu sei que isso é errado e eu não, mesmo que eu tenha prejuízos, e eu acho que eu vou ter bastante. Vou ter que refazer várias vezes, né? O prejuízo financeiro vai ser grande, mas eu prefiro honrar o meu Deus. Porque quando você prefere honrar a Deus, ainda que acha que você está perdendo algo, Deus está te protegendo lá na frente. E essa mulher começou a chorar, de soluçar. E eu falei, Jesus, o que eu falei para ela? Será que ela precisava tanto desse dinheiro? E ela começou a chorar, e chorar, e chorar. Ela falou assim, eu também sou de Jesus. E eu tenho vergonha, porque ninguém nunca falou não para mim. Mas você falou não e falou o porquê desse não. E eu me lembrei que eu estou fazendo tudo errado. Porque isso não é certo. E aí, eu fiz uma oração por ela, ela enxugou as lágrimas, saímos daquele carro, continuei fazendo aulas. E ela nunca mais me perguntou. Mas chegou o dia da prova, e aí, pastora? Eu disse sim para Deus. Quantas vezes a gente diz sim para Deus, não é verdade? E aí a gente sai com o peito cheio, fala, nossa, agora eu virei um super-herói, porque eu disse sim para Deus e tudo vai dar certo na minha vida. Agora, Jenny, eu evangelizei aquela mulher, agora eu vou passar com tudo nessa prova, eita! Gente, sabe o pauzinho da baliza? Eu não sei o que aconteceu com ele, eu derrubei ele. Doeu. Eu chorei. Eu me questionei de algumas coisas. E talvez você também vai sofrer, vai chorar, vai doer. Porque o não traz consigo uma renúncia. É um preço que nós temos que passar por esse processo. E aí eu chorei mais um pouco. E o pastor falou, calma, filha. Mas eu disse sim para o que é eterno. E aí, pastora? Foi assim com José, ele também chorou naquela prisão. Ele fez o que era certo. Mas quando a gente diz que é o sim para o eterno, Deus não é distraído. Deus é poderoso e maravilhoso. E naquele dia, eu chorei tanto, mas passaram-se alguns dias e eu continuei honrando a Deus. Mesmo com perca, mesmo com dor. Eu falei, agora eu vou entrar em contato para começar tudo de novo. E pagar. Mas Deus é tão maravilhoso que antes que eu ligasse, eu recebi a maior ligação que eu poderia receber por ter honrado ao meu Deus. E aquela instrutora falou assim, Angélica, eu não sei o que aconteceu, mas todos que fizeram a baliza naquele dia vão ter o direito de fazer novamente, porque a medida estava errada. E aí eu fui tremendo igual vara verde. Falei, Jesus, e agora? Se eu reprovar de novo? E para a glória de Deus eu passei. Deus não é distraído. Ei, ainda que doa, ainda que você chore, lá na frente Ele tem proteção para você e milagre. José está dentro de uma prisão e dentro dessa prisão Deus é com ele. E ele começa a abençoar aquele local, porque ele estava naquele local. Ei, você vai se levantar quando você disser um não, e esse não doer, e lágrimas correrem em seus rostos, mas você vai se levantar com ele. E com ele tudo fica mais fácil. Ah, Jesus. O próximo tópico vai dizer: propostas testam o seu foco. Propósito revela a sua. Aonde está o nosso foco?
Algumas propostas vão vir para desviar o nosso foco, para tirar a nossa atenção daquilo que é eterno, daquilo que é o nosso propósito. E talvez você fique aí, pastor, eu não sei qual é o meu propósito, todo mundo fica falando. Você tem que encontrar o seu propósito, você precisa descobrir qual é o seu propósito. E cada vez eu fico mais em dúvida, cada vez eu fico mais perdido e perdida. Eu quero dizer para você que o maior propósito da minha e da sua vida sempre vai ser Deus. Ele é o nosso maior propósito. E depois nós vamos nele encontrar algumas áreas que nós vamos ser mais usados. Mas algumas coisas vão vir para testar de verdade o nosso foco, aonde está o nosso coração, se realmente está no Deus Todo-Poderoso ou se está nas coisas mais banais dessa vida. Mas o propósito revela a sua fé. Ei, a fé vem mesmo como? Pelo ouvir, e ouvir o quê? Do que temos nos alimentado. Sabe por que muitas pessoas não estão conseguindo dizer não para algumas propostas? Porque estão se alimentando errado. Não estão enchendo o seu coração de fé, não estão enchendo o seu coração da presença, da palavra, da intimidade, porque quando a gente enche o nosso coração de fé, quando a gente enche o nosso coração da palavra, os nossos ouvidos daquilo que alimenta de verdade a nossa alma, fica mais fácil dizer não. Ficou mais fácil para José dizer não, sabe por quê? Porque ele estava cheio de Deus. E Deus estava com ele, por causa de Deus, ele o abençoava. Ei, Deus quer te encher tanto, mas tanto, 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 que vai ficar tão fácil você identificar e dizer não. Mas para isso nós precisamos nos voltar para a palavra. Nem sempre o mais fácil vai ser o mais fácil no final. Nem sempre. Foi mais fácil para Sansão de ser sim para os desejos da carne dele. Mais rápido, mais prazeroso, parece que tudo deu certo. Só que lá no final, olha como termina a vida de Sansão. Ele pedindo para Deus voltar. E ele morre junto dos filisteus. Ei, você não precisa terminar como Sansão. Eu e você não precisamos terminar como Sansão. Vamos ouvir Deus agora. Vamos voltar o foco para aquilo que pode de verdade mudar a nossa vida, a nossa rota, o nosso caminho. E o próximo tópico vai dizer: não troque o eterno pelo passageiro, escolha o propósito. Passageiro requer renúncia. Eu estou 19 anos em tempo integral, fazendo a obra do Senhor, pastor muito mais, 24. E diante desses anos nós atendemos um caso, uma situação em que nós fomos socorrer uma família de madrugada. Aquele homem ligou aos prantos, chorando desesperadamente. E aí nós fomos lá e ele chorava, e ele chorava, e ele chorava por uma escolha ruim que ele tinha feito. E essa escolha destruiu a vida dele, a família dele. Por algo tão passageiro. Ei, não dá para fletar com o pecado, não dá para encarar de frente o pecado. Faça como José, corra do pecado. Porque não existe ninguém mais santo, ninguém mais forte. Se eu, Angélica, que sou aqui pregando, der lugar a Satanás, ele vem e destrói a minha vida. Mas nós temos que dar lugar para quem? Para Deus. E esse chefe de família todos os dias pegava o elevador com uma vizinha. E essa vizinha ficava ali, assediando ele testando os limites, testando os limites, testando os limites. Ei, não dá para brincar. Porque o diabo não sabe brincar. Até que um dia ele não apertou o botão
do andar dele, ele apertou outro botão, e aí eu me lembro dele chorando e falando, meia hora que destruiu a minha vida. Vocês já sabem o que aconteceu. Mas muitas vezes as propostas vão vir mascaradas. Eu me lembro de outra situação em que uma mulher estava com uma crise no seu casamento. E diante dessa crise chega uma mensagem para ela no WhatsApp. Alguém que trabalhava com aquelas caçambas de entulho, mandou para ela uma mensagem errada. Não sei porquê, mas chegou no celular dela. Aparentemente não era nada demais. E de repente ela começa a trocar mensagens com aquela pessoa. E aquelas mensagens que não tem nada demais. É só um versículo, é só uma palavra. Não dá para testar alguns limites. E a caçamba de entulho, vocês já sabem o que virou. Uma destruição familiar que até hoje ela não conseguiu resolver. Muitas vezes as propostas vão vir escancaradas, mas muitas vezes as propostas vão vir enrustidas, até colocando Deus. É passageiro, mas não é propósito. Eu me lembro de uma mesa em que eu e meu esposo nos assentamos num momento difícil da nossa vida. E essa mesa parecia tão boa, tão maravilhosa. A gente estava num lugar tão bonito, um lugar assim, onde tinha pessoas com boas condições. E de repente começaram a fazer uma proposta para ele, falou assim, você tem potencial, você tem capacidade, você não precisa passar essas privações, você não precisa passar esse sufoco, e sempre a proposta vai vir nos momentos mais difíceis da nossa vida. Mas outras também vêm em momentos fáceis. E aí falou, cara, você pode ganhar milhões, eu vou te colocar no circuito tal, eu vou te fazer isso, eu vou te fazer aquilo tal, mas e aí? Não vai dar para você continuar com o ministério. Aquele homem só ficou com a seguinte resposta, eu tenho um propósito em Deus, e eu não abro mão desse propósito. E às vezes parece que a gente está perdendo, mas a gente não está perdendo, a gente está ganhando tudo com Ele. Tudo que é necessário. Porque coisas passam nessa vida, mas a eternidade com Ele, meu Deus. Propostas podem ser atraentes, mas só o propósito te completa. É atraente, é ou não é? Algumas mulheres na minha posição vão falar assim, não, vai lá filho, eu cuido. A gente vai poder trazer qualidade para a nossa família, a gente vai desfrutar de coisas que a gente nunca desfrutou. Mas esse não é o propósito. Tem propostas atraentes chegando até você. Propostas de trabalho, tantas propostas. Mas só o propósito te completa. Só o propósito te completa. As propostas virão sedutoras, convenientes e urgentes. Cuidado com a urgência, ela é perigosa. Você tem que definir agora. Se não for agora, você vai perder a oportunidade. Larga de ser bobo. Oportunidades passam. Não é assim? Tem propostas que são tão convenientes. Fala assim, meu Deus, isso aí não dá nem para brincar mais, né, pastor? É o negócio da China. Não dá. Sabe aquelas propostas que parece que vai resolver tudo? Que vai ser a solução de tudo? Cuidado.
Cuidado com a falsa liberdade que muitas vezes o diabo oferece para mim e para você. Ah, sabe o que é? Agora eu sou livre, agora eu tenho uma liberdade, agora dá... Ixi, cuidado. Liga um alerta. Urgente para nós tem que ser Deus. Se Ele não falou, se Ele não deu a direção, não tem urgência não. Enquanto Ele não falar, não tem urgência. Se é algo que eu não posso esperar no meu Deus, então foge. Porque Ele sempre vai vir com a resposta certa, no tempo certo. Se é dele ou não. Mas se eu perder, então não era para ser. Mas somente o propósito te mantém de pé quando tudo desaba. Somente o propósito te mantém de pé quando tudo desaba. E vai desabar para todo mundo. Vai desabar para todo mundo. Mas o que vai nos manter de pé vai ser o nosso propósito nele, com ele, para ele. Somente o propósito te mantém de pé quando tudo desaba. Quando tudo parece estar dando errado. Quando todo mundo escolhe dizer não para o Senhor e só você continua dizendo sim. Está todo mundo fazendo errado, está todo mundo escolhendo errado, está todo mundo fazendo. Mas o propósito é o que vai te manter de pé. Porque quando a gente não tem o propósito, desaba e a gente cai. Mas quando a gente tem o propósito, pode abrir o chão, pode abrir tudo. O Senhor está conosco, como eu disse no começo, criando um caminho. Jesus. José disse não e cumpriu o propósito. Sansão disse sim e perdeu quase tudo. Quem nós somos? Quem nós somos? O que diz não e cumpre o propósito, ou o que diz sim e escolhe perder quase tudo? Escolhas ruins sempre vão vir carregadas de consequências terríveis. E ainda que Deus seja grandioso, misericordioso e maravilhoso, Ele nos abraça, Ele nos acolhe, Ele nos coloca de pé. Mas quem vai lidar com as consequências não são Ele, somos nós. Quem vai ter que arcar com as consequências, ainda que com a graça e com a misericórdia dEle, somos nós. Então cuidado com as escolhas. Cuidado com as escolhas, porque essas escolhas vão até o final da sua vida e você às vezes tendo que lidar com algumas consequências. O que você tem escolhido, você já está mais parecido com o José que fugiu para preservar o propósito? Ou com Sansão que brincou com os limites? José foge, do pecado a gente foge. Mas ele foge para encontrar o propósito. Se for necessário fugir, fuja. Mas encontre o seu propósito, encontre Deus, encontre o Todo-Poderoso. Para de brincar. Para de testar, sabe aquelas conversinhas que ninguém está vendo? Que ninguém sabe, o escondido, o engano, a mentira, Deus não está nelas. Cuidado com os limites, não vai dar em nada, ninguém sabe, mas você e Deus sabem. Ninguém vai descobrir, ninguém descobriu. Mas você e Deus sabem. Cuidado com os limites. Aonde tem engano, aonde tem mentira, aonde tem escondido, aonde outras pessoas não podem ver, não podem saber, não fala para ela, não fala para ele. Deus não está aí. Porque as coisas de Deus têm luz, têm transparência. As coisas de Deus são tão claras, tão maravilhosas. Não são feitas debaixo do escondido e nas trevas. Tem gente que está perdendo na vida porque prefere continuar no engano.
Só que ela não está enganando as pessoas, ela está enganando ela mesma e está perdendo de desfrutar debaixo da bênção de Deus. E aí o próximo tópico diz: não negocie o seu chamado com quem não respeita o seu propósito. Não negocie o seu chamado com quem não respeita o seu propósito, se não respeita o teu Deus, se não respeita quem você é em Deus. Não negocie. Ah, você não precisa disso não. Para com isso, tudo tem que orar. Tudo tem que buscar em Deus, tem coisa que a gente tem que resolver. Deus fala para a gente fazer a nossa parte. Não negocie o seu chamado com quem não respeita o seu Deus, com quem não respeita o seu propósito. E muitas vezes nós vamos encontrar pessoas, sabe aonde? Dentro da igreja, que não vão respeitar o nosso propósito nem o nosso Deus, porque nem todos que estão em Israel são israelitas. E existem alguns grupinhos que muitas vezes se juntam com as propostas do inferno. Você não precisa nem ir lá fora. Eu me lembro, eu jovem na igreja, e uma pessoa chegou para mim e falou assim: nem uma desviadinha. Todo mundo desvia. Todo mundo faz dentro da igreja. Mas eu não sou todo mundo. Cuidado, jovens. Cuidado. Cuidado. Não negocie o seu chamado com quem não respeita o seu propósito. Ah, para de ser boba. Para de ser bobo. Fazer o certo nem sempre traz recompensas imediatas, mas traz colheitas o quê? Eternas. Eu fiz o certo e eu não tive uma colheita imediata, lembra? Eu reprovei. José foi para a prisão. E talvez você também foi para alguns lugares. A resposta não foi imediata. Mas pode ter a certeza que vai ter colheitas eternas. Eu não sei se eu tivesse aceitado aquela proposta, se eu não teria passado por um acidente. Se algo terrível não teria acontecido. Se a culpa que eu carregava por ter aceitado me atormentaria por um longo tempo se acontecesse algo gravíssimo. Não era para eu ter tirado carta e eu comprei. Mas quando nós fazemos o que é certo, nem sempre a recompensa vai ser imediata, mas ela é eterna. E a proteção de Deus está na sua resposta para Ele. O cuidado de Deus está na sua resposta para Ele. A sua proteção está na sua resposta para Ele. Ele te protege, Ele te guarda, Ele está com você, Ele sabe o que é para você e o que não é. Ele enxerga o que nós não enxergamos, Ele vai além, Ele vai à frente. Os caminhos dele são mais altos do que os nossos, os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. E às vezes a gente quer limitar Deus com uma resposta rápida, com um retorno rápido. Não, Deus tem uma grandeza no agir dele, na resposta dele, no sim dele para nós. Mas há um processo na resposta de Deus, e muitas vezes a resposta de Deus vai ser imediata, mas muitas vezes a resposta de Deus vai passar por alguns processos. Quando eu estava naquele hospital, eu queria uma resposta imediata de Deus. Deus, eu quero uma resposta. Mas eu tive que passar uma madrugada de processo, de experiências, de intimidade com Deus, até que a resposta veio. Mas vai ter horas que a resposta não vai vir do jeito que a gente quer. Não vai vir. E algumas coisas a gente vai perder, sim. Mas a gente não vai perder o que é eterno. A colheita do que é eterno. Para de criar a ilusão que porque você serve a Deus, tudo vai dar certo.
Agora eu sirvo a Deus, não vou passar por luta. Vai. Agora eu sirvo a Deus, eu não vou ser tentado. Vai. Jesus foi tentado no deserto e ele venceu com a palavra. Volte-se para a palavra. O não de hoje pode parecer dor, mas amanhã será o quê? Proteção. José sai da prisão para governador do Egito, para o palácio. E Deus quer tirar eu e você desse lugar que a gente acha que é dor, porque a gente disse não. E nos levar para o palácio de milagres dele, de transformação, de restauração, que a gente olha e fala assim: Deus, eu não imaginava que o Senhor faria tudo isso, eu pensei que a resposta era só isso, mas o Senhor mudou todo esse cenário. O amanhã será de proteção, será de milagre, será de transformação, será de restauração, mas é necessário dizer não. É necessário dizer não. E é possível dizer não. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: é possível dizer não, se você estiver cheio de Deus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus.